Estamos de volta com o Perfil Empreendedor, agora com o nosso bloco de entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é o Omar Luiz Cardoso de Melo e Silva, é isso? Omar Luiz Cardoso de Melo e Silva, parabéns, decorou. Isso aí, mas na verdade eu costumo dizer que o nome da empresa acaba se tornando nosso sobrenome, né? O Omar da Progresso. Muita gente conhece assim. Omar Progresso não faz isso comigo, não. Não tem jeito, né? Deixa pro trabalho. É verdade, as pessoas acabam associando. Eu estava comentando há pouco contigo quando entrevistei o Paulo Roberto, né? O Paulo da Obelisco, a gente acaba associando, né? O nome da empresa ao nosso nome. Não, e acaba que realmente fica uma coisa assim, né? Me lembro que eu tava com um carro, aí era um carro que eu estava usando para a empresa. Então, você acaba vivendo a empresa de uma maneira, se deixar. A minha mulher falou assim, peraí, vamos, né? Deixa o carro para a empresa, porque realmente é uma loucura. Mas a gente gosta da empresa. A gente tem jeito. Eu acho que isso é uma questão quando a gente começa a investir no negócio, a viver o negócio, a gente quer o sucesso do negócio. Mas não pode exagerar, né? Tem sempre limite, né? Tem, porque senão realmente... São quantos anos de progresso já, Omar? São desde 1998, né? 98 contigo, né? Agora, a marca Progresso... 55, vai fazer 55, dia 5 de maio, 55 anos. Dia 5 de maio vai fazer 55 anos. Merece uma festa, 55 teve anos de marca. 50 anos, né? Nós fizemos uma festa legal e agora acho que... Né? Agora, conta essa história. Me explica, antes da Progresso, você adquiriu a Progresso em 98? 98. E antes da Progresso, o que você fazia? Olha, eu comecei a trabalhar cedo e, como eu estava falando anteriormente com você, eu sempre tive uma vocação assim, para exatas, né? Então, aquilo que eu falei, eu dava aula de física no segundo grau, ajudava as pessoas, né? Mas acabei seguindo, em termos acadêmicos, acabei fazendo administração, porque eu também tinha essa questão do empreendedor, né? Tem que fazer formação, também tem sempre, a causa da família também tem essa preocupação de ter que buscar uma formação? Eu acho que talvez não. Não, é uma iniciativa tua. Não, até porque a família, assim, a minha família é muito voltada para a parte artística, então, assim, se eu quisesse, acho que seguir alguma coisa voltada para teatro ou para música, eu teria liberdade. Até cheguei a pensar nisso, mas... Então, Mas já tinha universidade de informática nessa época? Olha, era o FRJ só, né? Mesmo assim voltado mais para a ciência da computação, né? Nós vivemos uma era de uma transformação tecnológica absurda, né? Absurda, né? Sair lá dos... E quando começou esse contato com a informática? Eu comecei esse contato com a informática foi através do meu irmão, do Temis. Ele montou um curso, né, junto com irmãos também, que era inglês, informática. Isso aí foi no 78, 79, por aí. Então era aquela informática na tela. Foi no início, né, que tinha aqueles TKs, TK82, TK85, que a gravação dos programas era com fita cassete, né? Aí eu fiz um cursinho lá e gostei. Gostei. Comecei a fazer, eu fiz o Basic, aí fui me interessando, acabei me tornando sócio dele, né? E nós levamos o curso adiante até chegar montamos a estrutura em Apple, né? Porque depois surgiram os computadores da linha Apple. E me lembro que estava bombando, a gente estava bem. Isso aqui em Petrópolis? Isso em Petrópolis, aí de repente veio o surgimento dos PCs, né? Personal Computer, né? Da IBM. E um computador desse custava na época, né? O XT custava aí $3 mil por aí, né? Então, eu falei assim, bom, ou modernizo e cadê cash para modernizar, né? Até porque aí na época é meio garoto ainda. Difícil para a empresa montar, difícil para alguém adquirir, difícil até para a empresa, né? 3 mil, até para uma empresa fica difícil. Então, eu me lembro porque o primeiro congresso no Hotel Nacional de Informática, eu me lembro que teve uma palestra lá que eu falei, e o que eu vou fazer com os meus Apples? A questão de eles defendendo a reserva de mercado, né? Que muitos anos depois caiu com Collor. Caiu com Collor, né? Então, mas na época ficou inviável, né? Aí eu segui, mas esse momento no final dos anos 70, início dos anos 80, definiu a minha carreira,
né, voltada para a área de ciências exatas, ciência da computação. Aí desse momento para cá, como é que foi? Até você chegar a Progresso, você começou a trabalhar com informática ainda? Eu comecei, olha, tem momentos na vida, né? Eu fiz faculdade, fiz alguns cursos em empresas que trabalhei, cursos especializados em banco de dados, né? Eu era certificado da Rede Novel, que hoje nem existe mais. Mas teve um curso que eu fiz de uma semana de lógica de programação. Tá? Eu fiz um curso chamado LTD, que é um curso extinto no Rio. Esse curso, ele abriu portas, né? Primeiro abriu uma porta em mim, que foi do desenvolvimento de programas de computador, de lógica de programação, que é um negócio que eu adorei. Você teve uma outra visão do que você estava mexendo. Exatamente. Aí eu me lembro que meu primeiro emprego, com o final do curso aqui em Petrópolis, eu peguei e fui trabalhar no Rio. Meu primeiro emprego foi digitador. E não foi uma experiência muito boa, porque você imagina, era uma empresa de atuária, né? Então eu tinha, por exemplo, que trabalhar digitando, por exemplo, todos os funcionários, números, tá? Da Furnas. E você querendo desenvolver preso ali no processo. E ali só digitando. Eu me lembro que teve um dia que eu tava assim tão nervoso em fazer aquele trabalho que eu quebrei a tecla do computador. Foi um negócio assim. Mas esse local, nele próprio, eu participei, até então, era mainframe, era um computador de grande porte. Tá? Mas como eu tinha feito esse curso de lógica de programação, comecei a desenvolver programas em Clipper. Então eu participei do downsizing dessa empresa, que foi transformar, acabar com os mainframes, que na época era da Olivetti, inclusive, eram mainframes e mini, tá? Tinha IBM com esses minis da Olivetti. Então nós geramos um lucro enorme para o empresário. Colocamos computadores da Cobra, XT na época, né? E fizemos o downsizing. O que é downsizing? É transformar de mainframe para microinformática. Aí começou o trabalho, começou a ficar gostoso. Aí o trabalho começou a ficar, exatamente. E aí eu comecei e daí vem toda uma história, né? Eu trabalhei durante uns 6 anos no grupo Cantão Hadley, né? Eu acho que não sei, o grupo ainda existe, né? Mas o tênis na época da Hadley era, para você ter uma ideia, a produção dia era 20 mil pares. Ainda existe loja, passei inclusive essa semana na Downtown, tem uma loja da Hadley. Tem as lojas da Hadley. Mas na época que eu trabalhei na Hadley, era muito forte. Trabalhei 6 anos lá e depois começou a aparecer muitas oportunidades como consultor. Por que acontece? Eu comecei muito cedo no mercado de informática. E acompanhou todo esse desenvolvimento. E acompanhei exatamente. Gostava de aprender, gostava de estudar. Então aí eu comecei a desenvolver um trabalho gostoso também de consultoria. E quando de repente surge a ideia da Progresso, quer dizer, abriu oportunidade de você se tornar um empresário? Isso foi em 98. Até 98 você já tinha empreendido algum negócio? Tinha esse empreendimento que eu tinha feito. Mas lá com uma forma muito... Muito, exatamente. Depois cheguei a ser franqueado da extinta Netbox, que vendia computadores também, né? E a Netbox, a sede era em São Paulo e a fábrica, que eram os computadores de blast, na época quebrou e tal, aí acabou acabando o grupo e tal. O interesse em investir numa empresa de curso, você já tinha alguma afinidade, você gostava de dar aula, você já passou por essa experiência? Treinamento foi uma coisa que eu me identifiquei também. Né? Mais que com o produto em si. Você gostava do relacionamento? Eu gosto da aula até hoje. Eu estava até comentando aí antes do início do programa que hoje eu faço, não tenho mais tempo de dar aula, mas eu monto um palco para fazer o que eu mais gosto, que é dar aula. Né? Então eu sempre tive essa... Né? Até que a gente estava conversando também sobre a questão de teatro, né? Porque na verdade você como professor é um palco, né? Então então, vamos para não perder onde que eu estava. Início da Progresso, 98. Por que a Progresso? Por quê? Então, olha, a Progresso, na verdade, assim, se eu falar assim, não, eu estava elaborando, montar um negócio em treinamento, fiz uma pesquisa, não apareceu a oportunidade de adquirir. Você gostou da ideia e foi? Eu gostei da ideia, acreditei, e aí o que eu te falei, a Progresso foi uma sala,
né? Uma divisória pequena, ali na Porciúncula. Mas agora voltando para essa questão empreendedora, tem muito empresário ouvindo a gente que já passou por esse momento de investir em alguma coisa que já existe. O que eu penso? Você tinha uma oportunidade, ou compra essa empresa ou abre uma nova. Você tinha essa oportunidade também, poderia abrir uma nova, você conhecia mas não houve essa questão assim, pô, será que eu abro uma empresa, vou abrir? Não, foi uma oportunidade que aconteceu. Foi rápido o negócio. Foi uma oportunidade. Então vamos abraçar a ideia aí. E aí você compra Progresso, e aí primeira atitude que você tem, já tem uma empresa já com uma bagagem de tempo, de marca, porém você trazendo agora um novo conhecimento de um técnico, de um consultor. Revitalização de marca foi a primeira coisa que você pensou? Primeira coisa, né? Primeira coisa eu vi, tem que modernizar, né? Porque ainda estava muito, embora já tivesse lá alguns computadores, a Progresso ela estava um excelente trabalho que a dona Gessi fez, né? Que a família fez com o ensino de datilografia. Eu, inclusive, jamais podia imaginar, eu fiz curso de datilografia lá nos anos 70, com 15, 16 anos de idade, entendeu? E muitas pessoas, né? Cada pessoa que você conversava, mais da minha época, ou até um pouco mais novo, eu tinha feito datilografia. Isso ajudou muito, não tenha dúvida. Tá? Porque existe uma mentalidade bairrista, tá? Em cidades do porte de Petrópolis, entendeu? Isso é uma coisa interessante. Isso ajuda. Uma marca nova, a pessoa ainda fica meio receoso. Tal, será que é de confiança? Será que não sei o quê? Entendeu? Então isso realmente ajudou. Agora, o desafio de modernizar a marca, né? Esse desafio foi grande, foi árduo. Não foi assim, foi lento. A gente não, né? E aí chegou um momento, Omar, que você pensa, bom, já revitalizei a marca, né? Já trouxe alguns cursos novos, fiz isso, fiz aquilo. Você tem que dar novos passos, mudar de endereço, que também não é fácil. Você sair de um lugar onde a empresa está ali, estabelecida há muitos anos, não é um passo muito fácil. O Fábio, tem uma coisa curiosa. As coisas foram acontecendo, né? E eu acho que até eu sou cristão, né? E eu acabo atribuindo que as coisas foram acontecendo, assim, né? O dono aqui da Progresso era meu vizinho. Então, aqui das instalações aqui no Quartier. Então, assim, uma conversa de elevador. Estava pagando um espaço lá, você tem a Progresso, o que você acha? Eu vim aqui ver, e daí surgiu a mudança da Porciúncula aqui para o Quartier. Ok, oportunidade, bateu a sua porta, mas muitas vezes as oportunidades batem e os empresários não vêm. Não, você poderia ter ficado lá. Não, estou bem lá, estou tranquilo. Tem muito empresário que tem medo de arriscar. Tem o empreendedor, o perfil empreendedor, quem não tem. Não tem jeito. Aí não tem jeito, né? Você não adianta. Eu cheguei a ter um momento, né? Que eu estava lá na Porciúncula, em frente à antiga rodoviária, e que eu estava com um bom número de alunos, né? Para o ramo de negócio, estava com rendimento que estava ok, né? E eu tive uma tomada de decisão. Porque o que acontece? Eu falei, eu estou com muita coisa aqui só para cá, tá? Só para essa unidade, tá? De novo o perfil empreendedor. Eu falei assim, tem que de alguma maneira, e apareceu a oportunidade de abrir as unidades, as 3 unidades na unidade serrana, na região serrana, né? Que foram as 3 primeiras que eu abri. Através de uma parceria, eu coloquei as 3 unidades. Onde foi que você abriu? Eu abri em Três Rios, Teresópolis e Nova Friburgo. Foram as 3 primeiras unidades. E nessa época, eu já pensei, já estava imaginando a questão de franquia. Já estava começando a estudar um pouco como é que funcionava uma franquia. Você já estava no espaço novo aqui, no Quartier, quando você abriu as lojas novas? Eu estava mais ou menos os cursos, estava nessa transição de mais ou menos na mesma fase em que nós abrimos as 3 unidades na região serrana, nós viemos para cá. E quando que você pensou